Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos ler agora o capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Eu vou começar lendo. Se vocês quiserem ler junto comigo, pode também, tá bom? Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo pai. Assim também, nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Glória a Deus. Vamos ler também agora o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 12. Capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, vocês caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito vocês mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia! Versículo 15 fala assim: porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outras vezes atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual nós clamamos: Abba, Pai. E por fim, eu queria convidar vocês a lerem Efésios capítulo 1, versículo 5. Efésios 1, versículo 5. E depois o 11. O versículo 1, 5 fala assim: e Ele nos predestinou para Ele, para nós sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Versículo 11. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Podem sentar, glória a Deus. Querido Senhor, pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua direção, pedimos a Tua presença nessa manhã, Senhor. Fala para cada um de nós, toca no nosso coração e nos faz, Senhor, viver o que de fato nós somos, Teus filhos e herdeiros em Cristo Jesus. Amém. Queridos, a mensagem de hoje é falando sobre de escravos nós somos filhos herdeiros, como a nossa terceira mensagem do livro de Gálatas, que vem falar sobre a graça de Deus.
Eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Na sua relação com Deus, você vive mais como escravo de Deus ou como filho herdeiro de Deus? Como é a sua relação com Ele? Um escravo, ele fica o tempo todo na incerteza se ele está agradando o patrão dele, o servo dele, é ou não é. O tempo todo o escravo vai fazer coisas na incerteza. Será que meu patrão está feliz comigo ou não? E se o patrão tiver, e o senhor dele, tiver com a cara fechada, como ele não tem certeza, ele certamente vai achar que ele é responsável e culpado por isso. A sua relação com Deus, como é que é? Você se sente como alguém culpado, que sempre está devendo alguma coisa a Deus, e você está fazendo tudo para agradar a Deus, porque Deus, você não tem certeza da sua relação com Deus, ou você é um filho que tem a certeza que você é amado com seu pai. Eu sei que existem muitas relações de pai e filhos, e às vezes algumas relações não são tão boas. Às vezes alguns pais estão sempre dizendo para o filho, lembrando para o filho, que ele só vai amar o filho se ele for um bom filho. Que se você faz isso, eu estou com raiva de você, eu não gosto de você. Você não é um bom filho. E isso vai gerando no filho o quê? Uma relação de que eu preciso estar sempre fazendo o que é certo, porque se eu não fizer o que é certo, meu pai não vai gostar de mim. E na sua relação com Deus, às vezes é meio que isso também. Você o tempo todo está dependendo de você para Deus gostar de você. Porque se eu fizer alguma coisa errada, Deus não vai gostar de mim e Deus não vai me amar. Às vezes também na sua relação de parentes, você hoje, como adulto, está sempre fazendo alguma coisa para agradar a outra pessoa, agradar seu pai, porque você não tem certeza do amor dele. E você transfere sua relação para Deus da mesma coisa também. Ou seja, mesmo você sendo cristão, você pode estar vivendo como escravo de Deus. A sua relação é a relação de incerteza para com Deus. E nessa manhã, eu quero trazer o livro de Gálatas, a sua lembrança, para lembrar quem você é. E perceber que o amor e a sua relação com Deus não depende de você, mas é muito mais de Deus. Que o amor de Deus você não conquista, você não adquire. O amor de Deus é a promessa que Deus fez antes de você existir. Deus mesmo decidiu lhe amar. E se você viver como filho de Deus, herdeiro de Deus, você vai tirar um peso sobre você. O peso de estar sempre da performance, de querer agradar os outros para ser recompensado. Se você reconhecer quem você é de fato como filho de Deus, você vai viver livre da prisão da lei. Você vai ser realmente livre em Cristo Jesus. Então a gente vai ver no livro de Gálatas o nosso contexto que a gente estava vendo ali, né? Os Gálatas, a região da galáxia ali, eram pessoas gentias, pessoas que não eram dos judeus, não era judeu por nascimento. E pela tradição, os judeus, eles se consideravam filhos de Abraão, e eles consideravam também o seguinte: quem é filho de Abraão? Filho de Abraão é quem cumpre todos os mandamentos. Na cabeça dos judeus, eles não concebiam o seguinte: como é que pode pessoas gentias, pessoas que não são judias, elas se tornarem filhos de Deus e serem reconciliadas com Deus? Não é possível isso. Essas pessoas são pecadoras, essas pessoas não são como nós, judeus, que desde pequenininho a gente sempre foi correto em todo o nosso relacionamento com Deus. Aí vinha esses gentios que não tem nada são pessoas adoradoras a ídolos, são pessoas que se envolviam com tantos pecados imorais. Agora, eles são agora convertidos. E como é que eles vão ser filhos de Deus? Se eles não viveram com todos os rituais, fazendo todas as coisas de guardar dias, guardar comidas. Então não é justo isso. Então, para esses judeus, eles foram lá para a galáxia para ajudar aqueles irmãos e falaram para eles: você precisa, para ser reconciliado com Deus, você precisa do quê? Você precisa também cumprir as coisas de judeus. Você precisa fazer as coisas de judeus. E aí Paulo ficou desesperado, Paulo foi muito enfático falando para eles: se vocês fizerem isso, de querer circuncidar e fazer todos esses rituais e fazer voltar essas coisas, vocês estão vivendo como escravos.
Vocês não estão crendo no que Cristo fez por vocês. Vocês não estão crendo no poder regenerador do sangue de Cristo. Vocês não estão crendo no poder que Cristo por si só é capaz de perdoar e de levar de volta de vocês para Deus. Vocês, sem perceber, vocês estão voltando atrás. Então Paulo ficou desesperado porque esse evangelho que aprisiona não é o evangelho de Jesus Cristo. Porque o evangelho que Paulo fala e que ele prega e que ele encoraja as pessoas a viverem é um evangelho que vai levar você a ficar livre da opressão, do pecado, da carne, da escravidão da carne. O evangelho ele vai também te livrar das correntes das leis e dos mandamentos. E até mesmo vai te livrar também desse peso de você viver uma vida para agradar as pessoas. Porque se eu não estou agradando, o que é que vão pensar de mim? Eu não sou merecedor do amor de Deus. Paulo fica desesperado e ao mesmo tempo encorajado para libertar você e me libertar também disso. Porque quando a gente está liberto pela graça de Deus, a gente tem força suficiente para a gente poder vencer o pecado. Porque o pecado não vai ser vencido pela culpa. Sentir culpado não vai fazer isso. Querido pai, querida mãe, deixa eu falar um conselho para você. Se você pega o seu filho e o tempo todo você quer a melhora dele e você fica usando a culpa para ameaçar e culpar ele, você só faz colocar ele mais para baixo. Você não ajuda ele a ser transformado. A graça faz o diferente. A graça, ela liberta. A graça liberta. Ela liberta. Quando você aconselha uma pessoa, quando você vai ajudar uma pessoa, você usa a condenação e a culpa para ajudar ela a ter peso na consciência e ela se libertar, ou você usa a graça e o grande amor de Deus? Eu sei que tem um grande risco que a gente pensa assim, não, mas se eu falar do amor de Deus, falar da graça de Deus, eu estou levando a pessoa para a libertinagem. Era isso que as pessoas falavam. E Paulo fala assim, não é isso. A graça de Deus não leva a gente para a libertinagem. A graça de Deus leva a gente para a submissão e entrega completa da nossa vida a Deus. Porque a gente sabe que o amor de Deus é tão grande por mim. E quando eu sou alcançado por essa graça, eu me derramo diante de Deus. Porque eu sei que eu sou abraçado e sou amado. Essa graça ela é capaz de me libertar para viver uma nova vida com Deus. E é isso que Paulo está falando aqui, porque Paulo fala assim, vocês estão usando os mandamentos e as leis para querer conduzir as pessoas para ver transformação. Como é que pode? Vocês agora, que estavam indo tão bem, agora vocês estão querendo se aperfeiçoar, vocês estão querendo se tornar melhores pela lei e pela culpa. Eu digo para vocês que isso vai levar vocês para a carne ainda mais, porque vocês vão ficar brigando entre vocês cada vez mais, e vocês vão gerar frutos da carne ainda mais. Mas se vocês andarem pelo Espírito, se vocês viverem por essa graça, como filhos de Deus, o resultado disso vai ser frutos do Espírito. Isso não é utopia, irmãos. Isso é real. Muitas pessoas têm escolhido esse caminho da graça e tem havido transformação verdadeira na vida dela. Se você escolher o caminho da graça, isso vai ser verdade. Porque você vai ser verdadeiramente livre. Você vai viver como filho de Deus. E aí, Paulo foi preciso buscar lá no Velho Testamento para embasar o que ele estava querendo dizer para os irmãos, porque os irmãos parece que não estavam vendo, não criam no que Paulo estava falando na experiência dele. No capítulo inicial de Gálatas, Paulo está falando da experiência dele. Fala assim, o que eu sou hoje, de um perseguidor, de tanta coisa, o que eu sou hoje é resultado da graça de Deus. Mas você não acredita, não? Deixa eu então voltar para o Velho Testamento e explicar para vocês algumas coisas. Sabe, Abraão, ele recebeu... Sabe quem é mais importante, que veio primeiro? Foi a promessa ou foi os mandamentos e a lei? Foi a promessa, porque antes de haver a lei, que veio 430 anos depois, veio primeiro a promessa dada a Abraão. Vocês ficam dizendo que quem é filho de Abraão tem que cumprir os mandamentos. Eu digo para vocês, não é. É pela promessa, porque Abraão creu e foi justificado. Então, se você quer transformação, sabe quem é superior? É a promessa de Deus, e não os mandamentos, não os regulamentos, não as leis que a gente fica colocando um em cima do outro. Faça isso, não faça aquilo. Porque você vai amarrar as pessoas e não vai gerar vida. Porque se houvesse alguma lei que gerasse vida, os mandamentos faziam isso. Mas não é capaz, mas a promessa de Deus é capaz de dar vida a você e qualquer pecador que precise. Por isso, viva por essa graça e também dê essa graça para as outras pessoas. Porque se você apenas quiser essa graça para você e não quiser dar essa graça para os outros, desculpe, mas você não vai ser alcançado pela graça de Deus. Porque a sua graça, a graça que você vai receber, vai ser a medida do outro. Por isso que é tão importante a gente liberar perdão para os outros. Por isso que o Senhor foi muito claro, falou assim, você quer ser perdoado?
Perdoe, porque senão o seu perdão vai ser limitado ao perdão que você dá para o outro. Deus falou assim, perdoar os nossos pecados como perdoamos os outros. Com a medida que somos medimos os outros, nós vamos ser medidos. O tamanho da graça que eu dou para os outros é o tamanho da graça que eu recebo. Se você dá pouca graça para os outros, você vai receber pouca graça. Então, o seu relacionamento, dê graça abundante, assim como você recebeu. Dê amor abundante, assim como Deus deu para você. Aí, você vai viver não como escravo, mas como filho. Porque um filho tem abundância e dá de abundância também para os outros. Um escravo fica com medo. Porque o escravo está o tempo todo amedrontado. E o escravo o tempo todo vive assim, não, eu tenho que fazer uma coisa boa para Deus me amar. Se eu fizer coisa ruim, Deus não vai gostar. E às vezes a gente fica ensinando aos nossos filhos isso aí. Olhe, se fizer isso, Deus não vai gostar de você não, viu? Deixa eu ficar com raiva de você. Irmão, pare de pregar esse evangelho, esse é um outro evangelho, que não está baseado na Bíblia, não. Você está prejudicando o seu filho na relação dele com Deus. Muitos adultos hoje têm problema com Deus por causa do evangelho, que não foi falso mestre que pregou, não, foi seus pais que pregaram dentro de casa esse evangelho. Então você, pelo amor de Deus, você que é crente, se converta na sua pregação de evangelho. Você prega amor para os de fora, mas para dentro de casa você prega um evangelho de castigo. É verdade, Deus castiga, eu não estou omitindo isso. Deus castiga, Deus disciplina, mas o amor de Deus não é condicionado a nossas atitudes. E é isso que a gente precisa entender. Assim como o pai ama filho, mesmo quando está com raiva, mesmo quando disciplina, a gente ama, e não depende do filho, assim muito mais é o nosso Pai Celestial. E aí, nossa relação, como é que está a sua relação, você com o seu pai? Você ainda vive amedrontado com Deus? Fica achando que Deus está com raiva de você? Por exemplo, quebrou o liquidificador em casa, o carro deu problema, choveu, cheguei atrasado, todo mundo está brigando, está fazendo isso e aquilo, a minha vida está uma bagunça. Eu acho que Deus está com raiva de mim, eu preciso orar mais, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, porque eu acho que Deus não está gostando de mim, não. Aí eu tenho que me dedicar mais a Deus, para agradar a Deus. Porque se eu agradar a Deus, for bonzinho com Deus, Deus vai fazer tudo. Deus vai resolver meu problema, eu não vou ter mais problema com ninguém, eu não vou, minha situação financeira vai estar boa, o carro não vai mais quebrar, o liquidificador não vai pregar. Sabe o que é isso? É você achar que Deus está fazendo isso porque você tem uma coisa errada, e você vai fazer isso, você vir mais à igreja, vou fazer mais isso, para ser mais amado por Deus, porque Deus vai cuidar de mim. Isso é você viver por merecimento e viver numa relação com Deus, achando que o que você está sofrendo hoje é porque Deus está te castigando, e aí você precisa fazer coisas para agradar a Deus, para ser merecedor da bondade de Deus. Pois saiba que Deus dá a bondade dele, o sol dele é para maus e bons, e Deus não precisa de você para deixar o sol brilhando e mandar chuva, não. Deus simplesmente ama e dá a bondade dele. O que a gente faz para Deus não é para ser merecedor. A gente faz como resposta do amor a Deus. Se você serve nessa igreja aqui para ganhar mais o amor de Deus, você está errado. Sirva porque você é tão amado, tão querido por Deus, que eu entrego a minha vida, que eu sirvo. Eu dou meus dízimos e minhas ofertas, não é para que Deus faça coisa para mim, para que Deus me dê um melhor emprego. Não. Eu faço isso porque Deus é meu Pai, porque eu me sinto amado de Deus. Eu vivo para Deus, não é para ganhar mais o amor de Deus, porque Deus já me amou. Porque eu não sou mais escravo, eu sou filho. Você vê que há uma diferença, você pode fazer a mesma coisa, mas depende da motivação que você está fazendo. Não viva como escravo, não, você é filho. E filho herdeiro de Deus. Glória a Deus. Você não vive, o escravo, ele obedece, sabe por quê? Pelo medo. O filho, ele obedece pelo amor, porque ama. Eu faço com prazer. Viva isso. Pregue isso. Esse evangelho da graça, ele vai libertar. Ele transforma pessoas. Ele transforma você e transforma todos à sua volta. Quanto mais você usar a lei para prender as pessoas, para subjugar as pessoas, menos vida você vai gerar ao seu redor. Você vai gerar intriga. Você vai gerar confusão. Você vai gerar escassez. Porque o outro evangelho, o evangelho da legalidade, é isso que gera, e isso que Paulo estava alertando a eles. Veja, vocês estão sendo conduzidos pelos frutos da carne.
sabe? Porque a gente pensa que fruto da carne é só aquela lista que Paulo falou ali. Mas ali são apenas os frutos, resultado de uma vida vivida debaixo de legalismo. Debaixo de uma vida que vive debaixo, tem que fazer assim, tem que ser assim, tem que ser assim, e que o tempo todo está amarrando as coisas e segurando ali a direção, porque você não quer soltar, você tem um controle de tudo, e só gera fruto da carne. Se você confiar em Deus, a coisa vai ser diferente, sabe? Porque o medo, Deus não quer que você viva como escravo debaixo do medo. Deus quer que você seja ousado para confiar nele. Porque confiar nessa graça é ser ousado. É você dizer assim, Senhor, eu abro mão do meu controle para confiar que a tua graça, ela é poderosa para transformar qualquer pessoa, inclusive a mim. E eu não vou usar o medo para querer transformação das pessoas. Não vou. Eu vou usar a tua graça. Eu também não vou me martirizar debaixo de medo, de culpa, para gerar em mim uma consciência. Sabe por quê? Porque a culpa, irmãos, a gente falou isso naquele período ali do todos nós precisamos de um pai, a parábola do filho pródigo. A culpa, ela é apenas um start, ela apenas desperta você para o arrependimento, mas ela não te sustenta por muito tempo. O filho pródigo, em algum momento ele foi despertado pela culpa. Meu Deus, onde é que eu estou? Mas viver debaixo da culpa, ela não te leva para viver na graça por muito tempo, não. É só um período. Depois que passou a culpa, você volta à mesma coisa. Mas a graça é diferente. Aí, claro, a gente usa o período da culpa, do despertar ali, para fazer a transição, para ir logo para a graça. Mas se você viver o tempo todo da culpa, o tempo todo vivendo debaixo de culpa, você não vai ser transformado, não. Você vai ser apenas derrotado, você vai ficar apenas aprisionado debaixo do pecado. Foi despertado, vai para a graça. É real. Lembre quem você é filho. E em Cristo, nós recebemos a adoção e nos tornamos filhos de Deus. Vamos ler Gálatas. Veja que coisa linda que fala aqui em Gálatas. Paulo está desesperado, falando para os irmãos, e eu também quero dizer isso para vocês, porque todos vocês são filhos de Deus. Gálatas 3, não sei se eu vou ter tempo de falar tudo isso aqui, mas diz assim, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo. Paulo sabe da limitação da lei, mas ele também não está dizendo que a lei toda ela é ruim, mas ele está dizendo que é muito limitada. Ela teve uma finalidade, foi até que a graça chegasse, a fim de que nós fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, isso é da lei, pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Se vocês crerem em Cristo Jesus e andarem por Cristo Jesus, vocês são filhos de Deus. Aí o 4 fala assim, digo porém o seguinte, durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, ou seja, a gente é senhor de tudo, no sentido de herdar todas as coisas de Deus, mas a gente pode estar vivendo um período da nossa vida como criança, vivendo como escravo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, o que foi que Deus fez? Deus enviou o seu Filho. E Paulo aqui ele vai falar assim, não foi apenas para lhe perdoar dos pecados, mas enviou o seu Filho, sabe para quê? A fim de que você recebesse a adoção de filho. Vocês se tornassem filhos. E porque vocês são filhos, sabe o que Deus fez? Deus enviou o Espírito para o seu coração. Deus abriu o coração dele hoje, você pode chegar a ele, você pode ter a intimidade de dizer, Abba, Pai. Você pode se relacionar com Deus como filho querido e amado. Você que era longe, você que é pecador, Deus está convidando cada um de nós. Quem é que está proibido disso aí? A quem a gente vai impedir de se chegar a Deus? E esse Espírito clama, papai, assim
vocês já não é mais escravo, porém filho, e sendo filhos, vocês também são herdeiros de Deus. Sabe? E sabe o que é que você herdou? Você herdou o Espírito prometido, o Espírito que Deus havia prometido lá a Abraão, você hoje herdou. Você herdou essa filiação, você é filho de Deus, você não precisa viver como escravo. Sabe, se Deus pudesse, talvez escrever uma carta para você, ele dizer assim, eu quero lembrar você, a tua identidade, meu filho. Eu quero dizer para você, sabe quem você é? Você não é mais escravo, você é filho. Você não precisa ficar mendigando o meu amor, ficando desesperado, pensando que vou te rejeitar, vou te abandonar. Eu nunca vou te abandonar, porque antes de você nascer eu já te amei, meu filho. Você não precisa ficar mendigando o meu amor, porque meu amor não se conquista, não se compra. O meu amor é graça. O meu amor é um presente dado para você. Eu já abri meu coração para você se achegar a mim, meu filho. E sabe o que eu digo para você? Eu digo para você que você pode me chamar de Abba Pai. Porque há uma intimidade, há um desejo de me relacionar com você. Se você tem dúvida disso, olhe para a cruz, veja o que eu fiz por você, veja a minha vida foi dada por você, meu sangue foi derramado por você, para fazer o quê? Para resgatar você de volta para mim. E nada, nada vai separar você, meu filho. Sabe? Eu quero dizer para você assim, se por acaso alguém chegar pregando um outro evangelho que mais condena do que salva, que é mais inferno do que céu, eu quero dizer para você, meu filho, que o evangelho verdadeiro, sabe o que ele faz? Ele liberta todo escravo do pecado, da carne. O verdadeiro evangelho, sabe o que ele faz? Ele quebra a corrente de toda maldição de leis e mandamentos. O verdadeiro evangelho, sabe o que ele faz? Ele tira o peso da culpa que as pessoas ficam colocando em cima de você. Sabe o que o evangelho faz? Ele te dá a coragem de você se achegar ao trono da graça. Com ousadia na minha presença, para desfrutar, sabe de quê? De misericórdia, de graça. Para no tempo oportuno que você está precisando se alcançar. Esse evangelho, meu filho, te faz ser livre, te lembra. Sabe quem você é? Você é luz. Você é amado. Viva como filho. Lembre de quem você é. Você não é um escravo mais, você é filho. Você não precisa viver debaixo de escravo do pecado, com medo do pecado, dizendo, para mim é assim mesmo, para mim não tem mudança, não tem libertação. Tem libertação sim, porque você não precisa viver debaixo do pecado. Sabe por que você vive debaixo da escravidão? Porque você acha que é escravo. Aí você age como escravo. Se você souber quem você é, herdeiro, você vai ter força suficiente para fazer coisas incríveis. Você vai perceber que você não recebeu o espírito de escravidão, mas você recebeu o espírito de amor. Se você perceber isso, se você perceber assim, eu tenho o espírito de amor dentro de mim, eu posso amar. Até inimigo, até os ofensores. Sabia? Mas você não acredita. Aí por isso você fica vivendo o que você vive. Aí o Senhor fala assim, deu para você um espírito equilibrado. Aí você vive todo desequilibrado, porque você não acredita nisso, irmão. Você precisa acreditar, você precisa perceber quem você é. Se você perceber quem você é, que você é herdeiro. Aí se você não perceber que você é herdeiro, você como criança com maturidade, você vive como escravo. Porque criança, ela não difere em nada do escravo, porque ela se acha escravizada mesmo. Ela acha que para ela não tem jeito. Ela se acha que é igual a todo mundo. Você não é igual a todo mundo, você é filho de Deus por meio de Jesus Cristo. E ele deu o espírito prometido lá para Abraão, deu para todos nós. E não é um espírito de escravidão, para viver de novo atemorizado, debaixo de medo. Mas o espírito que clama, Abba, Pai. Irmão, se você descobrir quem você é, se você descobrir quem você é em Cristo Jesus, a sua história é diferente. Não vai ser as pessoas que vai ditar. As pessoas às vezes vão dizer para você, não, você é isso, você é aquele, você assim. Eu sou é isso que Deus diz. Eu creio na palavra de Deus, nem na tua opinião, não. Nem na tua autoridade, não, porque tu não tem autoridade sobre a minha vida, não. Quem tem autoridade é Cristo Jesus. Ninguém segura você. Você vai fazer como Paulo no capítulo 11 diz assim, quem vai tentar acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus que justifica? Será morte, altura, tribulação, anjos, principados. Quem que vem? Vem com tudo. Eu tenho Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor. Eu sou filho de Deus. Aí você vai
você não vai se entregar tão fácil, debaixo da opinião dos outros. Ai, meu Deus, ele disse que eu sou isso, aquilo, ele disse que isso e aquilo. Você não volta para casa chorando, não. Você volta feliz da vida. Se você souber quem você é, se você ter segurança da sua identidade. Esse é o grande problema. O inimigo vem e destrói a nossa identidade. E a gente fica o tempo todo arrastando como filho. Ah, porque meus pais foram isso, então eu herdei isso dos meus pais. Eu sou isso. Ah, porque minha mãe disse que eu era assim, então eu sou assim. Ah, porque meu pai disse que eu era assim. Quem tem autoridade na sua vida, meu irmão? Até quando você vai viver como escravo? Quando Deus está dizendo que você é filho, herdeiro. Se você descobrir quem você é. Até que um dia que eu descobri quem eu sou, quem eu sou, muita coisa deixou de me atingir. Mas muita coisa. Porque não depende da opinião dos outros que as pessoas dizem, eu falo. E o povo fica dizendo, porque eu dou ouvido a quem de fato me ama, a quem de fato diz que eu sou. E eu prefiro crer na conversa de Deus do que na sua conversa, me desculpe. Eu sei que às vezes algumas pessoas querem me ajudar, mas às vezes elas não me ajudam, não. Elas me amarram mais do que me ajudam. Porque elas interpretam conforme elas pensam que eu sou. Mas que tem autoridade na minha vida é Cristo Jesus. Eu creio nele e sou justificado. Não sei a quem você está ouvindo, irmão, mas o que Deus está dizendo para você, creia nessa palavra. Você é filho amado. Não deixe esse judaizante vir com toda a lábia deles, dizer, não, mas vocês têm que fazer isso, porque Abraão cumpria a lei, porque Moisés... Abraão nem cumpria a lei, a lei chega bem depois com Moisés. Não, porque vocês têm que fazer isso, pensa que é assim fácil, é. Não é fácil assim, não. Você tem que fazer todo um ritual para ser perdoado e ser mudado. Creia no poder da graça de Deus. Ninguém vai segurar você. Tem poder esse evangelho. Por isso que Paulo estava desesperado. Filhos, vocês têm herança, vocês têm identidade, vocês têm acesso livre ao Pai. Você é filho, você é herdeiro. Não se volte de novo para a escravidão. Então, irmãos, diante disso, essa palavra que você ouviu, ouça de novo. Confira nas Escrituras se é isso mesmo. Se você precisa pagar alguma coisa ainda para Deus, para você mudar de vida, para você viver essa filiação. Até quando? Ouça, lê a Bíblia. Aí se for pagar, você tem que morrer, viu? E agora eu só digo para você o seguinte, o teu sangue é muito barato. O teu sangue é muito barato, porque é tudo impuro. Não vai pagar, não. Desculpa, não vai pagar. Nem para tu mesmo tu vai conseguir te pagar. O teu preço. Tu é tão assim, não sei se você é tinhoso, é tão nada, que o teu sangue é suficiente, meu amigo. Então eu sei que tu te gaba, mas assim, não é nada. Então aceita o sangue de Jesus Cristo. Seja humilde. Creia. Receba. Irmão, se você souber quem você é, tanta coisa vai ser liberta dessa escravidão. Você vai viver a vida libertada em Cristo Jesus. Na próxima semana a gente vai falar, sabe o quê? Sobre o poder que esse evangelho tem de transformar. A próxima mensagem vai ser assim, o código da transformação. O que é que transforma realmente uma pessoa? A gente vai falar sobre isso. E no final dessa série a gente vai terminar, sabe o que? Falando que a tua vida é uma obra de arte da graça de Deus. Receba esse evangelho, não receba o outro evangelho, não. Quem você é, sabe? Você é filho, tá? Deus não quer ver você com medo de errar, mas Ele quer ver você com a coragem de confiar nele. Quem vive tentando fazer coisas para ganhar o amor de Deus, ainda não entendeu o que é ser filho herdeiro pela graça. Que você entenda. Minha oração vai ser essa. E eu peço a vocês que orem essa semana. Senhor, me revela quem realmente eu sou. Eu quero saber, Senhor, essa filiação. O que é ser filho de fato? Senhor, o que é que está me prendendo tanto, Senhor? Me ajuda também a falar dessa graça para todos. Comece a falar também para os outros sobre essa graça. Comece a falar isso para os seus filhos também. Repreenda seu filho, chama a atenção dele, mas não condicione seu amor. Exerça a graça, porque você vai viver a graça. À medida que você der graça para os outros,
você vai viver essa graça também. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, orar, e que Deus, Deus, a gente possa ser de fato esses filhos. Querido Pai, querido Pai, que nós possamos de fato viver como filhos. Que, Pai, a gente possa nunca esquecer de quem nós somos e a gente possa receber essa tua carta, Senhor, essas tuas palavras e viver essa vida livre em Cristo Jesus. Porque somos filhos feitos livres pela graça. Nada vai nos segurar, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, podem sentar e podem compartilhar.